Olá, eu sou Antônio Carlos e eu vou apresentar o trabalho intitulado O KNN e o Desafio do Titanic, uma abordagem introdutória da ciência de dados, que foi realizado em conjunto com os pesquisadores Isaac de Almeida e Marcos dos Santos. A ciência de dados é uma área de estudo multidisciplinar que tem como objetivo a extração de informações relevantes a partir de dados brutos para apoiar a tomada de decisão. Para extrair tais informações, é necessário que esses dados passem por um processo de pré-processamento para, enfim, posteriormente, aplicarmos as devidas técnicas analíticas. Portanto, a partir de um assunto bastante conhecido, que é o desafio do Titanic, o objetivo desse trabalho é apresentar uma abordagem didática na etapa de lapidação dos dados, chamada de Data Wrangling, através da linguagem R. Os dados foram obtidos a partir da plataforma Kaggle, que disponibilizou dois arquivos, um para treino e um para teste de um algoritmo para modelagem preditiva. Como o objetivo desse trabalho é demonstrar somente a etapa de pré-processamento, esses dados foram concatenados para serem tratados de forma unificada. Na análise exploratória, foram constatadas algumas variáveis com um tipo de dados inadequado. Então, esses dados passaram por uma conversão. Também foram plotados gráficos para avaliar o comportamento de cada variável, tanto de forma individual quanto em função da variável resposta, que indica a sobrevivência ou não do passageiro. Aqui mais alguns exemplos dos gráficos que foram plotados para serem analisados. Na sequência, foram identificadas oportunidades para enriquecer o conjunto de dados. Por exemplo, uma variável chamada tamanho da família foi criada e também outra chamada título do passageiro, a partir de uma expressão regular na variável que compõe o nome completo do passageiro mais um pronome de tratamento embutido. Nessa etapa, as variáveis qualitativas foram transformadas em binárias, indicando a presença ou a ausência de determinada característica. Ainda na etapa de exploração dos dados, foram percebidos valores ausentes em algumas covariáveis. E por se tratar de um conjunto de dados bastante enxuto, optou-se pela imputação desses valores ausentes por um modelo KNN. O KNN, que é o algoritmo dos K vizinhos mais próximos, realiza a predição de uma nova amostra a partir das K amostras mais próximas. Optou-se como medida de similaridade a distância euclidiana e as variáveis que passaram pelo processo de imputação foram tarifa, idade e porto de embarque. As duas primeiras, por se tratarem de variáveis quantitativas, caracterizam um problema de regressão. E nesse tipo de problema, a previsão é feita com base na média das K amostras mais próximas ou mais similares. Já porto de embarque, por se tratar de uma variável qualitativa, caracteriza um problema de classificação. E nesse tipo de problema, a previsão é realizada com base na classe mais frequente entre as K amostras mais similares. Mas qual é o valor ótimo de K? Para encontrar esse valor, foi definido um vetor de valores de K. Para cada valor desse vetor, foi treinado e validado um modelo KNN, utilizando a técnica da validação cruzada K-fold. E foi escolhido o modelo que apresentou a melhor métrica de avaliação. Então, observa-se que as covariáveis cabin, age, fair e embarked são as que apresentam ausência de valores. No entanto, somente as covariáveis age, fair e embarked passaram pelo processo de imputação dos dados. Optou-se por não aplicar esse processo na covariável cabin devido à alta taxa de valores ausentes. Para a variável age, o valor ótimo de K escolhido foi 6, para a variável fair, o valor ótimo foi 15, e para a variável embarked, o valor ótimo foi 13. Então foi constatado que os métodos resultaram em um conjunto de dados adequado para a modelagem preditiva e que a abordagem, embora didática, reflete situações do mundo real, podendo servir posteriormente como base para outras situações. Foi constatado também que a aplicação do KNN para imputação de dados ausentes é plausível
E também foi demonstrada a importância da análise exploratória e do tratamento dos dados antes de aplicarmos as técnicas de modelagem preditiva. Obrigado!